Pai, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos por esse texto tão especial da Palavra de Deus, tão importante, responsável, Senhor, por levar muitas vidas aos pés do Senhor Jesus. Então, Pai, nós colocamos diante de Ti a Tua Palavra, te agradecendo por esse momento tão sublime na vida desta igreja. E agora, Pai, te pedimos que o Senhor fale conosco segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, porque nós precisamos de Ti, simplesmente de Ti. Tu conheces o nosso coração, a nossa mente, o profundo, o escondido, e diante de Ti, Senhor, colocamos o texto da palavra, para que através dele Tu fales conosco, Senhor. Tu sabes como chegamos aqui, Tu sabes como o nosso coração está, os nossos pensamentos estão, mas nós queremos Te pedir obediência, Senhor. Cativa o nosso pensamento à Tua palavra. Bendito seja o Teu nome, oramos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém. Edu, é Isaías 52, 13, a partir do 13, e vamos entrar no capítulo 53. Isaías 53 é um dos textos mais famosos do Antigo Testamento. Alguns chamam esse texto do Evangelho, o livro de Isaías como um todo, o Evangelho do Antigo Testamento, mas especialmente esse texto de Isaías capítulo 53, o capítulo 53 de Isaías. Capítulo 53 de Isaías também é o capítulo proibido em muitas sinagogas pelo mundo. Um dos fundadores do movimento batista brasileiro, Salomão Ginsburg, andava pelas ruas de Londres. E aí então ele pega um folheto e Moody pregaria sobre Isaías 53. E ele pensou consigo, eu acho que eu vou ver esse pastor falar sobre esse texto. Quem sabe a explicação dele é melhor que a explicação de meu pai. Quando ele era moço, ele era pequeno, o pai rabino lia esse texto, Isaías 53, e ele perguntou para o pai, de quem fala o profeta? E o pai virou uma bofetada na cara dele. E ele passou os anos com esse texto na cabeça, até que ele pensou, talvez a explicação do pastor seja melhor que a do meu pai. E ele compôs alguns de muitos hinos do nosso cancioneiro evangélico brasileiro, além de ter traduzido hinos também, como Cristo me amou e outros, que em inglês é Love Lifted Me, ele traduziu com Cristo me amou, eu perdido, pecador, longe do meu Jesus. É uma tradução, né, de Salomão Ginsburg. Então, esse texto é um texto que muitas sinagogas pelo mundo eles vêm lendo, e a leitura da Torá, que é o livro da lei do Taná, é uma leitura sequencial. Se você lembrar de Lucas no capítulo 4, Jesus está numa sinagoga e deram para eles o rolo do profeta Isaías. E estava ali bem naquele trecho de Isaías 61 e Jesus Cristo diz, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Então a leitura, ela é sequencial, não existe numa sinagoga, abra aí em Isaías 53, versículo 18, não existe isso. A leitura é sequencial. Em algumas eles pulam esse capítulo, porque ele é altamente comprometedor. Eu lembro de evangelizar um menino dentro de sala de aula, e dentre os textos que nós lemos do Antigo Testamento, um menino, vou só dar o primeiro nome, Rafael, ele diz, prova para mim que Yeshua é o Messias. E eu fui lendo vários textos do Antigo Testamento, alguns ele falava em hebraico. E quando nós lemos esse aqui, ele ficou extremamente impactado, e isso levou os pais a tirarem o menino da escola. Ele entendeu, mas não creu. Eu lembro que eu li esse texto para uma moça também, chamada Débora, e ela disse assim para mim, Novo Testamento não vale, dá para você pegar um do Antigo? Do Tanar? Eu falei, estou lendo Yeshayahu, Isaías 53. Ela jogou a bolsa assim, pegou a bolsa assustada e saiu correndo. E foi embora. Porque se tem um texto no Antigo Testamento claro para evidenciar o Senhor Jesus Cristo, é esse. Mas Isaías 53 começa no 52:13, começa um pouquinho antes.
E por que eu gostaria de ler esse texto com os irmãos? Porque se tem um texto que fala do amor de Deus, é esse. E nós somos objetos, vimos isso hoje pela manhã na aula, que somos objetos de um grande amor, somos alvos de um grande amor, e um amor que é suficiente, é pleno em Cristo Jesus. E eu fico pensando, porque essa semana eu desafiei meus filhos, minha esposa, a lerem Deuteronômio capítulo 28 e Levítico 26, que são os textos que falam das bênçãos condicionais de Deus a Israel e das maldições, em virtude de uma viagem que vamos fazer. Falei, leia o texto antes. E quando nós lemos ali o Senhor falando que se eles andassem nos seus estatutos e nas leis, eles seriam preservados, e eu me pergunto, quem pode andar na lei do Senhor? Só um conseguiu, e esse é Jesus. Mas a própria lei de Moisés, a própria revelação profética do Antigo Testamento, trazia para o povo a possibilidade de redenção e de salvação, e de arrependimento, e de perdão dos pecados. O perdão dos pecados não é um privilégio dessa época, mas o perdão do pecado sempre existiu. Eu creio num Deus que no Antigo Testamento, várias vezes ele diz, vinde arrazoemos, ainda que o vosso pecado esteja vermelho, carmesim, eu o transformarei como branca lã. Esse Deus que diz, vinde, vós que tem sede, vindes. Por quê? Porque ele se oferece de forma graciosa, desde o Éden. Deus cobriu o primeiro casal com peles, no Éden, no começo da Bíblia. E pele não se dá em árvore. Um inocente morreu por um casal pecador. Nós vimos a promessa do remidor em Gênesis 3,15, que da mulher viria uma semente que socaria a cabeça da serpente. E esse é revelado em todo o Antigo Testamento. Mas quando nos deparamos com esse texto, eu fico pensando, como essas palavras são fortes. Palavras escritas cerca de 800 anos antes da vinda do nosso Senhor. E revelada ao povo de Israel, que pula muitas vezes esse texto. Porque sabe de quem esse texto está falando. E nós temos o privilégio de lermos esse texto e saber a quem ele se refere. Isaías 52, versículo 13, diz assim: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Esse texto fala de alguém que é o servo, que procederá com prudência, será exaltado, elevado, e será muito sublime. Esse servo, Deus que se faz homem, será exaltado e sublime. Mas algumas coisas aconteceriam antes. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer. A sua aparência, mais do que a de outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Um servo que será elevado, sublime, mas o seu rosto está desfigurado, o seu aspecto está desfigurado, ao ponto de muitos o admirarem. E aí nós vamos então para o capítulo 53, versículo 1, que diz assim: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Quem creu? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência,
nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Eu queria dar uma paradinha aqui. Primeiro, para dizer que ele é raiz de uma terra seca e renovo. A palavra hebraica para renovo é netzer. Daí vem Nazaré, nazareno. E Jesus é chamado de um nazareno. E é interessante que raiz, nos dias do Senhor Jesus, no dia que Jesus nasceu, quem tinha direito ao trono de Israel era um carpinteiro chamado José, direto da linhagem de Davi. Mas era carpinteiro, era um simples homem. Porque nos dias de Jeconias, a linhagem real foi cortada. E Deus disse que não se assentaria mais ninguém no trono de Israel. Nenhum rei daquela linhagem. Porque fizeram que era mal perante o Senhor. Corta-se uma árvore, decepa-se uma árvore. E do tronco, nas suas raízes, lá na sua base, nasce uma plantinha. A Bíblia chama de renovo. E a esse renovo é o que reinaria em Israel, porque ele é da linhagem de Davi, direto. Renovo. Raiz de uma terra seca, não tem mais esperança, mas ele é o renovo, porque ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E, meus irmãos, o Senhor Jesus é apresentado na linhagem de Davi, no Evangelho de Mateus, até José, pela lei. E por Lucas, por sangue, até Maria. Maria também era descendente do rei Davi direto. De pai e mãe, pelo sangue e pela lei, ele era da linhagem de Davi. Por isso que ele é chamado de renovo. De uma árvore cortada, do seu tronco decepado, seco, nasce um renovo. Versículo 2. Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência, não tinha formosura. Olhámo-lo, mas beleza havia, nenhuma beleza havia que nos agradasse. Eu já falei isso várias vezes, e onde eu sou chamado para evangelizar alguém, jovens, eu gosto de falar dessa canção folk americana, uma canção antiga americana. E ela diz assim, em algum momento: olhe para os olhos de Jesus na cruz. Olhe para Jesus chorando na cruz. Olhe bem no fundo dos olhos dele e diga: eu não preciso desse amor. Porque não havia aparência, não havia formosura, não havia beleza que nos agradasse. Olha o versículo 3. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Se você um dia for ao Museu do Holocausto, na Rua da Graça, você vai ver um totem, um painel bem grande escrito assim: o contrário de amor não é o ódio, mas é a indiferença. Elie Wiesel. Elie Wiesel é sobrevivente do campo de concentração, de 2 campos de concentração, Auschwitz e Buna. Ele passa por Buchenwald também, faz a marcha da morte, onde ele perde o pai. E ele disse: o contrário de amor não é ódio, é indiferença. E olhar para o Senhor Jesus Cristo, é Ele que cumpre essa palavra, rejeitado entre os homens, mas desprezado, isso me dá arrepio na alma. O desprezo para mim é pior que um tapa na cara. A indiferença é pior do que um ato de ódio, porque pelo menos aquele que odeia se posiciona. A indiferença não. O indiferente, ele não se posiciona. Lembra de Jesus em Apocalipse: como não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Quem dera se fosse frio ou quente. E quando alguém ousa desprezar o Senhor Jesus, virar o rosto, eu fico pensando o que é indiferença. Por quê? Porque amou você. Porque ama você. Então, meu querido, minha querida, aplicando o texto aí para nós, esse texto é 100% messiânico, ele revela Jesus ao povo de Israel de uma forma muito radical. Mas pensando aqui para nós, o que nós estamos fazendo aqui hoje? Eu vejo adolescentes aqui na frente. O Senhor Jesus te chama a se posicionar perante Ele.
Tem gente que ama por Deus de castigo. Eu estou triste com aquela igreja, eu estou triste com aquele pastor, eu estou triste com aquele irmão, eu estou triste com aquele presbítero, eu estou triste com aquele irmão, com aquela irmã, então eu não vou mais. Meus queridos, não faça desse espaço de oração dessa casa um espaço descartável. É muito forte isso que eu estou dizendo. Mas nós lemos hoje pela manhã o quanto Deus nos ama e Ele espera que nós amemos. Isso é muito forte, porque desprezaram o meu Senhor. E há um hino que diz assim, que desprezaram o meu Senhor e foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e hoje salvo me alegrem em sua luz. Porque Ele levou sobre si todo o desprezo, toda a indiferença humana. E o Senhor Jesus nos chama para sermos diferentes. Diferentes. Primeiro em posicionamento em relação a Ele. Vida de oração é séria. Jovens, olha aí, Kathleen, olha aí, Elisa, Raquelzinha, Bruno, Ana Laura. O Senhor Jesus quer que você tome posição diante dEle todos os dias. Ninguém foi atrás de vocês, vocês precisam fazer profissão de fé, domingo eu começo, quero vocês lá. Não, vocês vieram porque quiseram. E agora tomem posição diante de Jesus. Vale a pena. Vale a pena uma vida com Cristo, uma caminhada séria com Cristo. Aqui na IPBI eu vejo muita gente boa, gente crente. Nós fizemos uma reunião de escola dominical segunda-feira, uma das coisas que nós falamos ali, que a nossa feijoada, a comidinha que a gente serve todo domingo é boa. Então aproveite. Aproveite. Nós nos preparamos para estar aqui. Então tomem posição diante de Jesus. Leia a palavra, tenha uma vida de oração e de comunhão. Esteja aqui. Podendo, esteja aqui. É importante você estar aqui. Caminhar com Cristo firme com Ele. Estive numa igreja sábado passado, à tarde, e lá falamos sobre o Evangelho de Lucas, aquela mulher que chorou aos pés de Jesus. E derramou ali aquele vaso de alabastro caríssimo aos pés de Jesus. Eu fico pensando naquela mulher chorando, enxugando os pés de Jesus com os cabelos, jogando aquele perfume caro, aquele óleo caro aos pés de Jesus. Mas uma coisa vem em minha mente, ela entregou tudo que ela tinha. O que ela tinha? Um vaso de alabastro que ela ganhou, a gente sabe fazendo o quê? E lágrimas, muitas lágrimas, ela pôs aos pés de Jesus. Tome posição diante de Jesus, isso é sério. Caminhe com Ele. E escolha amar, meus irmãos. Aprendemos isso hoje pela manhã. Foi muito impactante para mim. Escolha amar todos os dias como Jesus ama. Porque não está em nós, está nele. Lembre da frase do meu querido Elie Wiesel. Tenho lido os livros dele. O contrário de amor não é ódio, mas é indiferença. A indiferença não cabe para nós. Eu falo em primeiro lugar para mim. Posicione-se. Versículo 4. Certamente, tem dois verbos aí que eu queria destacar. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Olha o que o povo faz. Ô aflito, ô ferido de Deus, ô oprimido. Olha lá, olha o que Ele fez. Merece a cruz, não é isso que as pessoas gritaram? Quando Jesus assumiu a cruz. Mas a Bíblia diz dois verbos aí. O primeiro é Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E não é que você pode agora falar, então eu estou com uma gripe, eu estou com resfriado, estou com influenza, peguei dengue, então Jesus levou, então agora eu declaro. Não, não é isso que o texto está dizendo. É que Ele tomou sobre si, primeira coisa, o nosso pecado. Tomou sobre si toda a consequência do pecado, isso inclui doenças também. E a gente tem que orar por cura também, mas não com hora marcada. Eu creio em cura, eu oro por cura. Já orei por irmãos por cura, eles foram curados. Já orei por irmãos que o Senhor levou. Mas nunca deixe de orar. Eu sempre falo quando eu vou ao hospital visitar alguém.
Qual é o seu pedido? Eu quero ser curado. Então vamos orar por isso, meu irmão. Porque o Senhor pode. Mas quando eu entrego a vida a Jesus, sei quem Ele é, ainda que eu morra, eu vou viver para sempre com Ele. Porque um dia já não haverá doença, já não haverá mais dor, não haverá mais pranto nem clamor, porque as primeiras coisas passaram. Então Ele tomou sobre si tudo isso, mas as nossas dores também levou sobre si, Ele pega e leva sobre si. Vinde a mim, vós estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Perguntei isso aqui recente. O Senhor Jesus promete alívio, mas também cura. As duas coisas. Versículo 5. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Ele morreu por um povo. Em Romanos 11:11 diz assim, que Ele coloca de certa maneira esse povo no cabide, para trazer salvação aos gentios, você e a mim, para pô-los em ciúmes. E se a transgressão deles trouxe riqueza para o mundo, porque nós cremos, quanto mais a sua plenitude, o que não vai ser para esse mundo? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Eu nunca esqueço uma aula do Marcos, que o Marcos perguntou aqui, qual animal você gostaria de ser? Lembra dessa aula, Marcão? E os irmãos foram respondendo. Eu gostaria de ser um gatinho. Desculpa, gente. Eu gostaria de ser um gato, gostaria de ser uma gata, né? Acho que foi Eunice ou Dilson que gostaria de ser gatinho. Pessoal que tem gato aqui na igreja. Eu gostaria de ser um cachorro, obrigado, Rogério. Porque cachorro, né, socializa, ele pula no colo, ele abana o rabo, é uma beleza. O que mais teve? Teve girafa, né? Eu quero olhar o mundo de cima, me sentir o cara lá de cima. Eu gostaria de ser uma águia para voar e ver todos por cima. Ninguém disse, né? Eu gostaria de ser uma formiga, porque todo mundo pisa em cima de mim. Ninguém falou isso. Mas o que impressionou naquela aula lá, que o Marcão falou assim, quem aqui gostaria de ser ovelha? Ninguém falou. E o único bichinho que Deus nos chama, nos nomeia, é o quê? Ovelha. Ninguém gostaria de ser ovelha, porque a ovelha depende do pastor o tempo inteiro. O pastor faz, vem, as ovelhas seguem. Tem uns vídeos na internet que são ótimos. O cara tenta imitar a voz do pastor, põe lá esses melhores imitadores, as ovelhas não saem do lugar. Aí vem o pastor real das ovelhas, ele dá um comando, uma subida, elas correm. E não é isso que Jesus falou? Em João capítulo 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem, elas me conhecem a mim, e jamais ouvirão a voz dos estranhos, porque não conhecem a voz dos estranhos. Davi conhecia tanto isso que ele disse, o Senhor é meu pastor, eu sou ovelhinha dele, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E em João 10, Jesus cumpre essas palavras dizendo, não tem o pastor de Davi, Salmo 23? Sou eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. E Israel não quis pastor, Israel não quis o bom pastor. Eu marquei aqui na minha Bíblia, bem nessa parte, João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ovelhas que não são daquele aprisco, a saber, aos que creem no seu nome. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, Jesus, a iniquidade de todos nós. Eu não sei se Isaías registrou essas palavras em lágrimas.
eu teria chorado ao escrever isso. Porque o povo estava indo para cativeiro e aquela geração não voltou para casa. Ele foi oprimido, verso 7, e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Já parou para pensar que o cordeiro não gritou na cruz? Eu falo gritar assim, me tire daqui. Não, ele não fez isso. Ele se entregou à morte. A Bíblia diz que Jesus chorou na cruz. E o único brado que ele deu foi, está consumado. E tendo dito essas palavras, disse, Senhor, a ti entrego o meu espírito. E morreu. Ele não abriu a sua boca. Ele se entregou aos seus algozes. E Pilatos disse para ele, eu posso mandar te soltar. Ele falou, você não sabe o que você está falando. Eu poderia rogar ao meu pai, uma legião me tiraria dessa situação. Mas para esta hora eu vim. Por juízo opressor foi arrebatado. Eu gosto muito dessa frase aí. Eu estou no verso 8. E da sua linhagem, quem dela cogitou? Quem foi pesquisar que era a semente de mulher de Sem, Abrão, Isaac, Jacó, Israel, judeu, da tribo de Judá, sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que entraria em Jerusalém montado no jumentinho, que seria traído por 30 moedas de prata, que curaria, seria chamado de pastor de Israel, que teria os seus pés, as suas mãos traspassados, o seu lado traspassado. Quem cogitou da sua linhagem real? Lucas leva a genealogia de Jesus até Adão. Quem cogitou da sua linhagem? Porquanto ele foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão de Israel, do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos. Tinha um ladrão à sua esquerda, à sua direita. Mas com o rico esteve na sua morte. Um rico chamado José de Arimateia arrumou o sepulcro do Senhor Jesus. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Nós vivemos num mundo sedento de justiça e o Senhor Jesus prometeu, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Ele nunca cometeu injustiça. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma, como oferta pelo pecado. Dá uma paradinha aí, eu estou terminando. O que diz João 3,16? Alguém pode falar comigo? Porque Deus... A pergunta que foi feita hoje pela manhã é, o que é o amor? Em primeiro lugar, Deus entregando seu Filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. A Bíblia não diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ficou lá na galáxia pensando, não, ele agiu. Deu seu Filho, que é um com ele. Aí nós lemos 1 João 3,16. O que diz lá? Põe lá para mim, Edu. 1 João 3,16. Vocês vão ler comigo. Versículo para decorar. João 3,16. 1 João 3,16. Vimos isso hoje de manhã. Vamos lá. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Eita! Deus amou o mundo que deu seu Filho. O que é o amor? Cristo deu a sua vida por nós. O Pai o entregou. Em Hebreus diz que o Espírito o entregou. Aqui nós lemos que Jesus se entregou por amor. E agora? Como é que nós vamos viver?
Devemos o quê? Essa parte a gente não gosta de repetir, né? Fica só a Jordânia, um outro ali, outro lá. O que nós devemos fazer? Devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Em outras palavras, devemos fazer o quê, gente? Amar. Então ame. Ame. Mas, pastor, ame. Isso vale para mim. Isso vale para você. Vamos amar uns aos outros. Qual o maior sinal, qual a maior evidência de Jesus Cristo numa comunidade, numa igreja? O amor. É o amor. Eu cortei o cabelo, ninguém percebeu. Podia ficar magoado aqui. Você percebeu? Obrigado, Jordânia, eu te amo. Meus irmãos, nas mesmas coisas, vamos amar, vamos abraçar, vamos cuidar. Devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Vamos terminar o texto? Está lá Isaías 53:10, Edu. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Bom, ele morreu. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ué, ele não ia dar a vida pelo pecado, agora ele vai ver. Isso significa o quê? Que ele ressuscitaria. Jesus ressuscitou. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos. João 1,12, a todo que nele crê, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Na cruz Jesus disse o quê? Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Não sabem o que fazem. Que Deus é esse que em Cristo Jesus intercede até pelos que se perecem, que se perdem. Isso é amor. Meus irmãos, eu nunca falei muito aqui de púlpito isso. Amanhã estarei, se Deus permitir, com a Emily. Orem por essa moça. Ela escreveu um livro sobre o avô sobrevivente de Auschwitz. Deus permitindo, daqui uma semana estaremos em Auschwitz. Orem por nós. Estamos saindo daqui a pouquinho. O objetivo é pesquisa, é estudo. Não é fácil, é na ponta do lápis. Gente ajudando, eu louvo ao Senhor porque é uma oportunidade vinda do céu. Mas amanhã conversarei com uma moça. Deus permitindo. É uma entrevista. E orem para que eu tenha não só ousadia, mas oportunidade de falar do amor de Yeshua, o amor de Jesus com ela. Orem por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra. Nos abra a porta à palavra em nome de Jesus. Pela primeira vez eu estou pedindo a cobertura da oração dessa igreja. Orem por nós. Orem por nós na terça-feira, orem por nós hoje. Hoje é a hora que você for dormir, tá bom? Clama ao Senhor por nós, pela nossa casa, para que o Senhor abra portas à palavra. Na ida, na volta, principalmente depois. Porque nós estamos querendo fazer alcançar vidas para Jesus. Eu tenho irmãos em Cristo, judeus, que estão orando pela nossa vida, pela nossa casa. Orem por nós. Queria fazer esse pedido aqui para essa igreja. Que nós amamos, temos aprendido a amar. Eu sei que ama a gente também, a gente não é fácil. Mas muito obrigado pelo amor de vocês. Que Deus abençoe.